você não pode, em hipótese alguma, não ter esse contrato bem elaborado. Ele tem que ter todas as regras bem definidas, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, a forma como você vai cobrar tanto o mensal como os extras. E para quê? Para você não ter nenhum problema no futuro com defesa do consumidor, com Código Civil, com Código Penal, porque se tiver escrito, está combinado, não tem nenhum problema no futuro. O primeiro passo para você estabelecer uma relação contratual e de serviço com o seu cliente, devendo constar o mínimo de especificações que está sendo estabelecido entre as partes, empresa contábil e cliente, deixando claramente quais são as responsabilidades do cliente ou a empresa que está te contratando, quais são as suas responsabilidades como empresa contábil responsável por aquele cumprimento, forma de pagamento, prazo que deve viger aquele contrato, e também constar no contrato, como já é obrigatório desde 2013, a especificação da obrigatoriedade da entrega da carta da administração da empresa, para a empresa contábil, que isso é muito importante, é um documento fundamental para suportar o contador na assinatura da escrituração. Além de ser uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade, a existência de um contrato é fundamental para deixar claro as responsabilidades entre as partes daquilo que foi contratado, né? Então, ficou muito claro nos debates hoje aqui que a questão das obrigações de desempenho, né, entre as partes é um elemento fundamental para a construção de um bom contrato. O contrato é fundamental para as partes entenderem qual o trabalho que vai ser entregue. Então, o que o cliente está esperando que o escritório vai fazer. Então, às vezes, um contrato não muito detalhado, não muito bem escrito, deixa uma expectativa no cliente que ele vai receber um trabalho e o escritório está pensando que ele não tem que prestar esse serviço. Então, pode causar algum problema no futuro. Então, um contrato que diz exatamente o que vai ser feito, quais são as obrigações acessórias, se vai ter retenção na fonte ou não, esse tipo de coisa facilita o entendimento do cliente, do que ele contratou, o que ele não contratou, o que ele teria que pagar parte ou não. Então, numa negociação, é muito mais fácil de você cobrar um trabalho extra se no seu contrato já diz, não está incluído nos honorários mensais, tais serviços, mas nós prestamos mediante um orçamento aprovado. É verdade, né? O contrato, ele além de ser obrigatório, por conta de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, ele também é exigido para dirimir questões, né, e deixar muito claro a extensão das obrigações da organização contábil e quais são os seus direitos. Então, um contrato bem feito, ele acaba abarcando todas essas situações, que poderá ser utilizado até em questões do Código de Defesa do Consumidor, em questões de cobertura securitária, né? Uma organização contábil que não possui contrato com um determinado cliente, que venha a ser objeto de um sinistro, né? De uma reparação de danos por conta de uma cobertura securitária, ele não vai conseguir pela falta do contrato de prestação de serviços. O contrato traz segurança para ambas as partes, sobretudo para a organização contábil.